Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 eu quero ler. Semana passada nós ministramos uma palavra e falando sobre a mente que é inclinada para o espírito e a mente que é inclinada para a carne. Falamos de duas formas de viver, duas mentalidades. Nós falamos também, nesses dias atrás, nós falamos sobre viver nesse mundo inferior e viver no mundo que é o mundo superior, né? E nós não fomos chamados para viver no mundo inferior, nós fomos chamados para viver no mundo superior. Amém? Você que é crente, você que nasceu de novo, nasceu do Espírito, você foi elevado, você está acima, amém? Juntamente com Cristo nos ressuscitou. Eu quero ler agora Romanos capítulo 12, de versículo 1 a versículo 2. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. E a vontade que Deus tem para mim e para você, ela é boa, perfeita e muito agradável. Pai, eu te amo, quero te agradecer. Obrigado por essa manhã linda que nós nos reunimos aqui. Por esse povo, Pai, escolhido, povo chamado, povo que o Senhor, Pai, ama com amor eterno. Muito obrigado por nos encontrarmos aqui, Pai. Nós não estamos simplesmente com os pés aqui na terra, nós estamos, Pai, nos lugares elevados em Cristo. Pai querido, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor nos dê revelação, que o Teu Espírito venha fluir de forma sobrenatural, que tudo aquilo que é natural venha, Senhor, se convergir aquilo que é espiritual. Eu declaro agora, Pai, a mente de Cristo sendo ativada em nós. Eu declaro agora, Pai querido, que nós possamos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã. A Tua palavra é poderosa, Pai. Nessa manhã nós já ouvimos do Senhor. Nessa manhã o Senhor já falou tão poderosamente. Sentimos uma presença, uma atmosfera de glória. Pai, esse culto, no momento dos louvores, nós sentimos a Tua presença aqui, o céu está aberto sobre nós, Pai querido, e existe uma presença de Deus, existe um peso de glória, existe a presença do Senhor aqui conosco, e nós reverenciamos a Sua presença, nós honramos a Sua presença. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito de vida, flui aqui nessa manhã, flui aqui, Teu é o querer, faça a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde muitas pessoas, elas querem mudança de vida, querem que coisas sejam mudadas. Eu sei que se você chegou aqui nessa manhã, existe áreas da sua vida que você ora a Deus, que você pede a Deus. Você tem pedido, você tem buscado, falando com o Senhor: Senhor, muda essa área, muda essa situação, muda esse meu jeito, muda isso daqui. Mas muitas vezes nós não paramos, às vezes, para ouvir o que Deus quer. Porque muitas das vezes nós estamos simplesmente falando: Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso que o Senhor mude isso, eu preciso que o Senhor mude aquilo. Mas a pergunta que Deus tem para nós hoje: será que nós hoje estamos dispostos a mudar a maneira em que pensamos? Porque circunstâncias nenhuma na nossa vida ela muda se nós não estivermos dispostos de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver. Porque as circunstâncias de fora simplesmente são um sinal do que precisa realmente ser mudado, as coisas interiores. No domingo passado, eu falei sobre a mente inclinada da carne e a mente inclinada para o Espírito.
Uma mente que pensa das coisas do alto e uma mente que pensa das coisas de baixo. Eu falei também na semana passada que nós temos o Espírito Santo, o Espírito que nos levou aos lugares mais elevados em Deus. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui, nós vemos também que a aliança que nós pertencemos a ela, a nova aliança, é uma aliança que também ela está elevada. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 8 e versículo 6. O escritor dos Hebreus vai dizendo assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de uma superior aliança. Olha para a pessoa do lado e diga: Jesus, ele é mediador de uma aliança superior. É inferior? É o quê? Com promessas inferiores? Promessas? Uau! Jesus, a Bíblia diz que ele é mediador de uma nova aliança. E essa aliança é uma aliança superior. E também as promessas são superiores. As coisas, irmãos, da nova aliança, elas são superiores. Elas são elevadas. É por isso que para mim poder entender a nova aliança, poder entender as promessas, eu tenho que elevar-me também às alturas. Eu tenho que me desprender daquilo que é natural e me conectar. Nós precisamos levantar o nosso nível às alturas daquele que nos salvou. É interessante que nós estamos num lugar elevado. Diga: eu estou em um lugar elevado. Efésios 1, 20 a 23 vai dizer assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita, em que lugar? Nos lugares acima, eu falei domingo, do que? De todo principado, acima de todo potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está assentado às regiões celestiais. Pastor, a pergunta é: por que Jesus está sentado? Porque ele concluiu uma obra ao meu respeito e ao teu respeito. Jesus se assentou porque a obra está consumada. Efésios 2, 4 a 7 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estávamos nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga: juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. O que aconteceu? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo assentou e nós nos assentamos. Aonde, pastor? Acima, nos lugares elevados. Você sabe que Deus, ele me colocou em Cristo Jesus. Deus te colocou em Cristo Jesus. Para quê, pastor? Para dar fim numa velha aliança, para dar fim num velho Adão. Quando Deus pega eu e você e a humanidade toda, Deus nos coloca em Cristo, e Deus naquela cruz, ele dá fim à velha aliança, ele dá fim ao velho homem, e ele começa uma nova história para você. E a Bíblia diz que essa aliança agora que eu e você fazemos parte, é uma aliança superior, que as promessas que eu e você estamos, também elas são superiores. O escritor aos Hebreus, do capítulo 1 ao 3, ele vai
vai dizer assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos meus e dos teus pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Diga: eu estou assentado com Ele. Posicionalmente, eu e você não estamos assentados nas cadeiras. Nós estamos assentados nas regiões em Cristo Jesus. Por que Jesus está sentado, pastor? Porque Ele é Deus? Também. Porque o Pai o honra? Também, mas não só por isso. Porque Ele é Filho de Deus? Também, mas não só por causa disso. Porque Ele finalizou uma obra. E a obra tem a ver com os meus pecados e os teus pecados. Antes de você nascer, Jesus já tinha lidado com os meus e com os teus pecados. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia vai dizer: nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Promessas superiores. Só pode entender com uma mente superior. Só pode entender com uma mente elevada às alturas. Cristo está assentado. Eu preciso ter uma consciência. Sabe o que é uma consciência? É que quando eu ando aqui na terra, eu tenho uma consciência do quê? Ah, pastor, eu tenho uma consciência que eu tenho que trabalhar, uma consciência que eu tenho que educar os meus filhos, eu tenho uma consciência de muitas coisas que eu tenho que fazer. Mas a pergunta para você, no dia a dia, quando nós vamos lidar com situações, qual a consciência que eu tenho? A consciência que eu tenho é que eu também estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo e qualquer problema que vai aparecer naquele dia. Acima de toda e qualquer situação que vai aparecer, eu estou assentado. E quando eu tenho essa consciência e deixo essa verdade me transformar, é aí que eu vou entendendo o que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que quando você tem uma consciência do lugar que você está, da aliança que você pertence, das promessas que Deus tem para você, você pode desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está mais interessado em mudar você, a tua mente, do que as situações da sua vida. A transformação da vida de uma pessoa não é maior do que a transformação da sua mente. Se a sua mente não muda, nada muda. Se você não muda a tua ótica, nada muda. Se você não muda a forma que você pensa, a forma que você vê as coisas, nada muda na sua vida. E para isso nós precisamos o quê? Da palavra arrepender, porque arrepender significa pensar da maneira que Deus pensa. Eu preciso pensar como Deus pensa. Como eu já disse para vocês domingo passado, arrependimento não é simplesmente chorar, arrependimento de pecado, não, é pensar como Deus pensa. O foco é agora, qual é a perspectiva da realidade que eu estou inserida nela, quem eu sou nessa nova aliança, o lugar que eu estou posicionado, a autoridade que eu tenho. Antes de mudar o teu mundo, Deus quer mudar a sua mente. É por isso que nós não podemos nos conformar, porque a mente é onde tem os nossos pensamentos, a mente é onde forma as decisões, e as decisões formam destino. É por isso que Deus tem que mudar aqui dentro, mudar aqui antes de mudar aqui. Tudo que você vê hoje é resultado do que você pensa. Tudo que acontece na sua vida é o resultado do que você pensa. Por quê? Porque a mente é um campo, e esse campo é um campo onde você tem que plantar. O Deus planta fé, e se ela cresce, você recebe fé. Mas o inimigo tenta roubar e plantar uma semente má. Agora a pergunta é: o que nós estamos plantando nessa terra? Porque tudo que nós plantar, ela vai gerar. Se plantarmos mentira, viveremos uma vida fora da verdade. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Hoje você está sendo aqui plantado uma palavra da verdade, mas o inimigo tenta roubar. Mas não é bem assim, pastor, as coisas não acontecem bem assim. E você acha que o inimigo é aquele que aparece com um chifrão, com um garfão na mão? Não, o inimigo ele vem com pensamentos muito bonitos na sua mente, pensamentos naturais, pensamentos a qual você se sente bem, porque muitas das vezes os pensamentos do Espírito te levam a um constrangimento, te tira de um lugar de possibilidade e te leva de um lugar de impossibilidade, porque com Deus, quanto maior for a impossibilidade, melhor é para Deus. Mas você precisa ter uma ótica, enxergar da forma que Deus enxerga, pensar da forma que Deus pensa. A mente renovada é o alvo de Deus todos os dias da minha e da tua vida. Deus está mais interessado em mudar aqui dentro do que aqui fora. Eu acho que Deus está falando conosco nessa manhã. Sabe que Deus está falando conosco para nos levar a experiências maiores, para nos levar a encontros com Deus maiores. Você sabe que é uma consciência que Ele está aqui nesse ambiente. Não é uma consciência, a camisa bonita do irmão, ou esse louvor foi bonito, não é uma consciência, não, é uma consciência que Deus está nesse ambiente, liberando palavras para nós, e essas palavras são espírito e vida, e eu preciso receber na minha mente essas palavras, e deixar o Espírito Santo trabalhar, para gerar as verdades, para que eu possa caminhar nessas verdades, e não me apadronizar segundo o sistema do mundo, de uma forma de pensar, de uma forma de agir, de uma forma de viver, porque você foi elevado com Cristo, você está sentado acima disso aqui. A fé, ela vem de uma mente. A fé não vem da mente, a fé vem do coração. Com a boca se crê, com a boca se confessa, o coração se crê para a salvação. Mas a sua mente precisa receber a palavra. E você precisa passar por um lugar de entendimento, de revelação, para que possa gerar as verdades espirituais dentro de você. Uma mente renovada, ela é um cenário para milagres. Como assim, pastor? Uma mente renovada enxerga o que Deus quer fazer aqui nessa manhã. Deus tem algo para fazer aqui. E uma mente renovada não está aqui na cadeira sentada. Uma mente renovada está querendo ouvir de Deus: Senhor, o que o Senhor tem para fazer aqui? O Senhor tem algo para fazer. Essa reunião não é uma reunião natural. A mente espiritual, ela conecta no espírito. E a fé, ela é importante demais. Quando nós lemos a Bíblia conta a passagem onde Jesus se encontra com o centurião romano. Quantos conhecem essa passagem? Amém? Você conhece essa passagem? O centurião romano se encontra com Jesus. E quando ele chega para Jesus em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, ele começa a conversar com Jesus, e ele chega diante de Jesus para pedir algo que ele não poderia fazer, porque somente consegue fazer quem vive em um nível superior. Ele estava em um nível inferior. Esse centurião romano, num nível inferior, sendo uma autoridade, ele reconhece uma autoridade maior que vive em um mundo superior, e ele chega diante de Jesus, e ele olha para Jesus, e ele também era autoridade, mas ele olha para uma autoridade acima da autoridade dele, acima de todo nome, acima de todo governo, acima de todo principado. Ele chega para a maior autoridade da terra, constituída em Deus encarnado no homem, e olha para ele e fala: eu preciso de você, porque o que eu quero resolver eu não tenho como resolver com a autoridade da terra. Eu preciso que o céu venha manifestar a terra. Eu tenho um servo, e ele está atormentado, e ele é paralítico. O Senhor disse assim: vou lá na sua casa resolver esse problema agora. Ele falou: vai não, porque eu entendo a natureza do reino. A natureza do reino você não precisa ver na minha casa, porque eu sou um homem de comando. Eu sou um comandante, eu dou ordem ao meu servo faz conforme eu faço. E você não precisa entrar na minha casa, basta somente uma palavra sua, e o meu.
Esse homem não era crente, mas ele entendeu a natureza do reino. Não precisa ir na minha casa, somente uma palavra sua. E Jesus olhou, fritou os olhos naquele homem e disse: eu não encontrei fé em Israel inteiro como esse homem. Seja feito conforme a sua fé. Diga a natureza do reino. Você é um rei. Você é um sacerdote. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Os seus pés estão na terra. Mas a sua mente precisa agora se adequar a essas verdades. É por isso que a nossa mente precisa passar pelo lugar de entendimento e se chama de revelação. Diga revelação. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer que pela fé nós entendemos. Diga, a fé me faz entender aquilo que os meus olhos naturais não conseguem ver. A fé leva eu a entender o que os meus olhos naturais não conseguem entender. E a Bíblia diz assim, que pela fé entendemos que o quê? Os mundos foram formados pelo quê? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível não veio a existir daquilo que aparece. Pela fé eu consigo entender, e que Deus hoje venha nos levar e expandir a nossa fé. Pela fé, o escritor está dizendo, eu entendo que o mundo que nós vivemos, o mundo que nós tocamos, o mundo em que existimos aqui na terra, ele foi criado daquilo que não se vê. E pela fé, nós entendemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. E o convite para mim e para você não é viver pelo mundo visível, mas pelo mundo invisível que criou todas as coisas que se vê. Isso se chama fé. A consciência ela é importante. Porque 2 homens andaram sobre as águas. Um homem anda sobre as águas e quando ele olha para o mundo inferior, ele olha para o problema, ele tem medo, ele afunda. Mas um outro homem continua andando sobre as águas olhando para o Pai. E ele consegue andar sobre as águas olhando para o Pai. A pergunta é, para quem você está olhando? Qual é a sua consciência quando você está diante de uma situação, de um problema? Porque nós podemos afundar se estivermos num nível inferior, ou se nós sabermos e termos uma consciência que nós estamos no mundo superior, nós podemos andar por cima dos problemas. Precisamos não mudar de atitude, mas de altitude. O que Deus mais quer te amar nessa manhã é mudar o teu padrão de pensamento. Pensai nas coisas que são do alto. Deus constituiu que pela fé nós vamos entender aquilo que jamais pessoas que vivem nesse mundo aqui vão entender. E você não é chamado para viver e para se mover aqui nesse mundo inferior. Você é chamado para governar de um mundo superior e trazer as verdades do governo de Deus a um mundo inferior. Um mundo superior governando o mundo inferior. Aleluia. Como que o mundo foi criado em Gênesis? Pelas coisas que não se veem. Por que nós estamos tão focados em ver as coisas para poder agradecer a Deus? É por isso que Jesus pode agradecer pelaquilo que ele não vê, mas pela fé de quem ele sabe que ele é filho amado e o Pai nunca vai deixar ele na mão. Em vez de reclamarmos, damos graça. Em vez de murmurarmos, agradecemos. Por quê? Porque tudo vai ser criado das coisas que não se veem. Mas quando eu já vejo que no céu, que aonde eu estou assentado já tem todo esse recurso, eu só agradeço. E aí Deus fala, libera agora para o mundo visível. Irmãos, eu pedi perdão para Deus aqui quando eu estava orando. O Espírito Santo estava me mexendo algumas coisas. Eu pedi perdão, falei, perdão, Senhor, por muitas das vezes não ter a consciência de todas as promessas que o Senhor já prometeu para essa igreja. Irmãos, o que Deus prometeu para essa igreja é impossível aos olhos naturais acontecer.
Impossível, Senhor. E eu disse: Senhor, eu me arrependo, eu mudo a minha mente, eu mudo a minha forma de pensar, e eu me recuso a viver pelo que eu estou vendo, porque o que o Senhor falou é muito maior do que os meus olhos naturais estão vendo. Impossível ao mundo inferior alcançar pela força do braço. Por isso eu submeto a minha mente agora, eu submeto os meus pensamentos à tua palavra, e eu honro aquilo que o Senhor falou. Eu não sei se você entendeu isso, porque eu não tenho como fazer o que Deus falou jamais na minha vida. Deus falou tanta coisa sobre essa igreja. Sabe como vai acontecer? A fé entende, a mente tem que ficar quieta. A fé, ela nos dá entendimento acima da lógica do natural. Quem caminha pela fé não caminha por vista, não caminha por sentimento, não caminha pelo que as pessoas falam. Quem caminha por fé caminha pela palavra. É por isso que você tem que alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias você tem que renovar a sua mente com a palavra. Não tem como ter transformação de nada se você não todos os dias pegar essa palavra e meditar, como diz, dia e noite nela, para que tudo te vá bem, para que possa prosperar. Você precisa entrar por um processo de transformação, e essa transformação acontece na sua mente. E eu estou querido hoje. Quando cremos, vemos o invisível como realidade. Quando cremos, vemos o invisível que você não está vendo como uma realidade. Começa a chamar a existência agora. Chama a existência do casamento que você quer. Chama a existência dos filhos que você quer. Chama a existência da empresa que você quer. Chama a existência, mas a primeira coisa que nós deveríamos fazer é chamar a existência da mente de Cristo para a minha mente, porque aí as coisas vão funcionar de uma ordem certinha, de uma ordem correta, de uma ótica correta, tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Você sabe que existe um inimigo da mente renovada. Tudo que o diabo vai lutar, é para que a sua mente não seja renovada. Não vos conformeis com esse mundo inferior, com esse século, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para provar. A Bíblia diz: provar e ver que Ele é bom. Para mim provar, eu preciso passar por um processo de metamorfose, entrar num casulo muitas vezes. Um lagarto entrar num casulo, se fechar, e quando ele romper aquele casulo da mentalidade natural, ele olhar, porque ele sempre desejou voar e nunca conseguiu voar, mas um dia ele rompe aquele casulo e ele tem asas, e ele fala: agora eu posso voar, e eu sou linda como Deus, ou eu sou lindo como Deus me criou, porque eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, e eu nasci para vencer, e eu nasci para dar certo, e eu nasci para a glória do nome do Senhor. Não sou esse lagarto, sou uma borboleta linda que voa, que cheira as flores, que desfruta da natureza, que foi criado do que não se vê. Oh, Jesus. Romanos 8:13 fala sobre o inimigo que tenta governar nossa vida todos os dias, que é uma mente não renovada. O inimigo não é o capeta que você pensa, irmãos. O inimigo é a ignorância. O maior inimigo a ser vencido não é o diabo que você tenta lutar contra ele, não. O diabo vai me dar. O diabo não tem nada, irmão. O diabo vai me dar. A chave da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Ele disse: eu tenho colocado uma porta diante de você e que ninguém pode fechar. A chave que abre ninguém fecha. A chave de Davi é nossa. É da igreja de Filadélfia. Essa igreja é a igreja de Filadélfia. É a chave da adoração. É a chave da entrega, da rendição, da mente natural se convertendo à mente espiritual.
Romanos 8,13 diz assim: porque se vivemos segundo a carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito modificar, transformar, morrer, os feitos do corpo natural, forma natural de viver, certamente vivereis. A mentalidade do Espírito é uma mentalidade que leva você à vida, leva você a um grande mover de fé. Diga por irmão do lado, diga: o diabo vem com pensamentos criativos, ideias boas, mas desconectada da vontade de Deus para você. Você tem que esquecer essas vontades ou esses pensamentos e submeter nesse momento e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Aleluia. Porque parece bom muitas das vezes, mas às vezes leva um caminho de morte, porque a inclinação para uma carne natural, para uma mente natural, a Bíblia fala que leva à morte. Quero falar para você aqui algo muito interessante sobre a sabedoria de Deus. Diga: sabedoria de Deus. Nós já vamos partir para uma parte emocionante. Pablito, você é uma benção, Pablito. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu sinto a presença, irmão. Eu sinto ambiente de liberdade. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma guerra travada entre a verdade superior contra as verdades inferiores. Estou numa batalha travada aqui. Você não tem noção. O diabo tenta roubar a sua mente daqui. O diabo tenta fazer você pensar no trabalho de amanhã, na situação, na coisa. Isso é uma guerra, porque se essa palavra cair no teu coração, irmão, e gerar vida, meu Deus do céu, ninguém vai te parar. É por isso que você senta aqui, às vezes você tem sono, às vezes você luta com pensamentos que tentam tirar a sua mente daqui. Por quê? Porque isso aqui é um campo de batalha. O inimigo está tentando te tirar desse lugar. O inimigo teme você estar nesse lugar e com a mente aqui ainda. Você perca para ele, você derrota para ele, porque a transformação está acontecendo aqui nesse exato momento. Eu estou vendo pessoas sendo transformadas aqui. Eu estou vendo pessoas renunciando tudo aquilo que é natural e falando: Senhor, chega de viver uma vida rasa. Eu quero viver onde eu estou assentado realmente em Cristo. Eu quero ter os mesmos pensamentos dele. Eu quero manifestar os mesmos milagres, as mesmas realidades que Cristo manifestou aqui. Por isso que ele disse que as obras que você pode fazer podem ser maiores que a dele. Ah, mas ele era Deus, mas hoje eu estou assentado junto com ele nas regiões celestiais em Cristo, muito acima de todo governo dessa terra. Vamos para a sabedoria de Deus. Tiago 3, 13 a 18. Vamos lá, para nós contextualizar e entrar na palavra. O inimigo já falou no teu coração assim: ainda, pastor, vai entrar agora? Isso é do diabo. Deleta. Que hora que vai acabar esse culto? Mentalidade natural. Quando nós entramos no reino do Espírito, irmão, não tem mais tempo. A eternidade das realidades espirituais acaba o tempo, acaba a comida da terra, porque existe uma comida muito melhor para você comer. Aleluia. Vamos lá. Quem entre vós é o quê? Sábio e? Isso é uma pergunta. Quem dentre nós é sábio ou inteligente? Mostre como? Aonde mostra a sabedoria? Mansidão de sabedoria mediante contínuo proceder das suas obras, conforme o proceder daquilo que você faz. A sua vida tem que ser um resultado do que você crê. Porque a forma que você crê no seu coração é a forma que você vive. A forma que você crê na sua mente é a forma que você vive. Então você tem uma conduta, você tem obras. Próximo versículo, vamos lá. Se pelo contrário, se você vive pelo mundo inferior, pelo contrário, tende em vós um coração cheio do quê? Mundo inferior, inveja. Um coração o quê? Mundo inferior, amargurado e sentimento faccioso. Nem vos gloriei disso, nem mintais contra a... Cuidado para você não estar caminhando numa farsa. Vamos para o próximo versículo?
esta não é a sabedoria que desce lá, que desce lá? Da onde que ela é? Antes ela é o quê? Uau! Nós temos que cuidar para não estar numa mentalidade terrena, diabólica e animal. O próximo versículo. Pois onde há o quê? Onde há inveja, onde há sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisa. Mas quem falou que é para você experimentar o que é ruim? Porque a renovação da mente é experimentar a boa, perfeita e... Agora eu tenho que prestar atenção nesse texto. O próximo versículo. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é o quê? Pura. Depois... Uau! Essa pacífica não é de ser passivo, não, irmão. Indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Próximo. Ora, ele é o príncipe da paz, o governo superior, o governo de paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Vamos entrar nesse texto um pouquinho aqui. Sabedoria terrena. Como eu saber se eu estou na sabedoria terrena? Se eu olho para uma pessoa e eu tenho inveja. Se eu olho para uma pessoa e eu fico amargurada. Quem aqui já emprestou dinheiro e alguém não pagou? O que gerou em você? Depende se você está aqui ou se você está aqui. Quando nós aprendemos a lidar com essas coisas, irmãos, eu me nego. Eu vou repetir de novo. Eu me nego de ter amargura, ressentimento dentro de mim. Ninguém pode me prender aqui dentro, não, coisas daqui não podem me prender aqui. E nós vivemos num mundo, muitas pessoas estão presas, porque esse mundo é um mundo que prende pessoas em um lugar que se chama diabólico. Uma forma, nós nos sentimos bem, não, mas eu tenho direito, nós nos sentimos bem, eu emprestei, essa pessoa agora tem que me pagar, tem que fazer, e eu vou agora até o fim, e isso parece muito sábio, e a sabedoria é a sabedoria da terra. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, até que essa pessoa me pague, e a pessoa não paga, e aí entra uma amargura, entra um ressentimento, e aí entra uma justiça própria dentro de você, e a razão vem dizendo, mas eu estou certo, e aí você está debaixo de uma mentalidade diabólica. Uau! É o que a Bíblia diz, não sou eu. Por isso eu quero mudar a minha mente com o que a palavra de Deus fala. O que está acontecendo aqui? Transformação. Eu preciso abrir mão do direito de me ofender. Repete para você isso aqui. Eu preciso abrir mão do direito da ofensa. O diabo trabalha na ofensa. Pessoas estão presas na ofensa. Me ofenderam, fizeram isso comigo. Meu pai, meu bisavô, meu tataravô, um pastor, um patrão, um serviço, uma coisa. Sai desse nível, querido. Ninguém pode me prender. Quem é livre, quem a verdade liberta é livre. E a verdade que eu vou reinar é a verdade de Deus. Deus é o meu juiz. Se tiver que me pagar, se tiver que me fazer, vai pagar. E se não tiver, está tudo certo. Deus é minha justiça. E eu vou viver em paz. E eu consigo trazer o governo de Deus, porque quem caminha no nível superior não anda em ofensa, não anda em amargura, não anda em ressentimento, mas é um homem de governo, é um homem de paz. E a paz que excede todo o meu entendimento guarda a minha mente, o meu coração em Cristo, porque eu estou nele, e nele não tem ressentimento, nele a dívida está paga, nele eu era o maior devedor e hoje eu não sou mais. Então eu só tenho que agradecer, não tenho que demandar nada.
ninguém me deve nada. Isso é verdadeira liberdade. E se dever, a Bíblia fala que devo o amor. Deus está nos acariciando nessa manhã, irmãos. E eu estou vendo um peso de glória sendo gerado nessa igreja. Pessoas que buscam a sabedoria do alto, pessoas que ficam olhando para o outro tendo inveja, mas esse fez isso, mas aquilo, pastor, aquilo, meu Deus, era para mim, isso não era para mim. Irmão, seu mundo é inferior, isso te leva a um lugar de desgaste, quebra de relacionamento, isso te leva a um lugar onde não vale a pena viver. Deus está te chamando você a estar acima de tudo isso que é natural, que é diabólico, que gera separação, porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. E é esse lugar que eu quero estar com a minha mente, com os meus pés, e caminhar todos os dias. E pessoas vão entrar nessa igreja, aleluia, pessoas vão sair. Não vou ficar ressentido, não vou ficar magoado, porque o Senhor traz, o Senhor leva. Bendito seja o nome do Senhor. A minha expectativa está em render a minha mente à vontade de Deus. A sabedoria do alto, primeiramente, ela é passiva, gentil, disposta a ceder, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade ou sem hipocrisia. Como que vem a sabedoria? A Bíblia diz que a sabedoria vem com mansidão. Diga mansidão. Mansidão não é fraqueza, irmão. É só uma pessoa mansa, pode fazer o que quiser comigo, não. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é uma força rendida. O que é isso, pastor? Você já viu aqueles cavalos, quando eles nascem, eles são fortes, mas são indomáveis. Você tem que pegar alguém, um senhor, para domar ele. Aquele cavalo, ele é capaz de pular uma cerca. Mas se ele é bem domado, ele é capaz de obedecer o comando do Senhor. Se é para pular, ele pula. E se não é para pular, ele para. Eu rendo agora a minha mente. Senhor, é para mim ir ou não é para mim ir? Porque eu tenho um Senhor. Isso é força. Força é saber o que Deus tem para agora, qual é a vontade dEle, acessar o lugar que eu estou assentado e trazer a verdade de aonde eu estou. E para nós encerrarmos aqui, Romanos capítulo 12 é onde eu comecei, versículo de 1 a 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas que apresentei, diga, o meu corpo é uma oferta. Eu vou repetir: o meu corpo é uma de louvor ao Senhor. A minha mente é o quê? Eu me rendo, é uma não a minha vontade, Senhor, a sua. Não o meu querer, Senhor, o seu. A minha mente, o meu intelecto, eu rendo a Ele. Arrependimento. E Ele diz: transformai-vos apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto o quê? Diga, culto racional. É eu render toda a minha razão inferior para uma razão ou para um sobrenatural superior. Não cabe na razão. É por isso que excede todo o pensamento. E eu tenho que me adequar àquilo que Deus está falando. E o próximo versículo, para nós finalizarmos já praticamente aqui, diz assim: e não vos conformeis com esse, mas essa palavra, diga, transformai-vos. É isso que Deus está fazendo aqui nessa manhã. O que Deus está mais interessado é nisso aqui, mais do que metamorfos. Essa transformação é pensar como Deus pensa, é eu renunciar ao meu pensamento natural. Entenda uma coisa aqui: quando Jesus está aqui na terra, um dia Ele chama os seus discípulos para orar. Quem gosta de orar aqui? Amém. Alguns gostam. Imagine Jesus te chamar você para orar. Não, mas pera aí. Jesus chamando eu para orar?
Jesus chamou os seus discípulos e vamos à oração. Só que a oração estendeu em Mateus capítulo 17, no versículo de 1 a 8, diz que essa oração começou a estender. E aí Jesus convida. Ó, isso aqui é distração, tá, irmãos? Mas eles têm que fazer isso. Não chama a atenção deles, não. Aleluia. Jesus convida os discípulos. Vamos orar. E o que acontece? Eles estão orando. O que acontece? Meio dormindo. De repente vem um raio de luz. Pedrão desperta. Olha, aparece Moisés, Elias. E Jesus começa a mudar a forma natural dele. E essa palavra transformar, que Jesus começou a se transformar, é a mesma palavra do original, metamorfos aqui. Pedro olhou, mas Pedro se encantou tanto com a lei e com os profetas, que ele esqueceu Jesus. Ele falou: vamos fazer uma tenda aqui agora, para Moisés, que representa a lei, e para Elias, que representa os profetas. A voz do alto da mente divina fala: ouve a voz do Filho. Cristo estava em glória. O corpo dele começou a estar como, e a Bíblia fala, como cheio de raios de luz. Eles olhavam para aquele. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que a sua mente é renovada, você não enxerga com os olhos naturais, mas o reino espiritual que te vê, que te enxerga, eles vê os níveis de glória, de luz que você está caminhando. E o mundo espiritual, ele tem que respeitar os níveis. É por isso que a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. Cada vez que a sua mente é transformada, um nível de revelação, um nível de luz, um nível de glória começa a aparecer em você. E é por isso que a ardente expectativa está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, eu estou tão alegre, porque essa igreja está crescendo no nível de glória. Essa palavra não é uma palavra qualquer, irmãos. Essa palavra, para comer ela e digerir ela, você precisa ouvir talvez 2 vezes essa palavra, meditar de novo. Porque essa palavra não é leite. Essa palavra é uma palavra para filhos maduros. Sabe por quê? Nós entramos em um novo ciclo como essa igreja, em uma nova estação nessa igreja. E essa estação agora Deus começa a amadurecer as coisas. Filhos que chegaram a essa casa estão amadurecendo. Só que com a maturidade dos filhos, o governo vem de uma forma muito mais forte. Porque filhos maduros conseguem governar sobre todas as coisas. O governo não é dado a filhos imaturos. O governo é dado a homens e mulheres que aprenderam a se submeter à mente natural, a uma mente espiritual. O governo é dado àqueles que aprenderam a dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade. Senhor, eu renuncio ter dentro do meu coração qualquer inveja, qualquer divisão, qualquer facção, qualquer palavra contrária. Eu renuncio, porque eu não vivo nessa terra. Eu estou assentado em um lugar muito mais alto. Esse lugar, inveja não me pega, palavras más não me pega, o diabo não me acha. Os meus filhos estão escondidos, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, nesse lugar. Quero que você se coloque de pé nessa manhã. Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado para viver, diga, boa, perfeita vontade. Você tem uma vida acendida, diga, acendida. Fui procurar essa palavra no dicionário, se espante. Nem o site mais GPT, Gemini, conseguiu trazer uma explicação de um reino superior para um reino inferior. Essa palavra acendida não tem um significado universal, porque não dá para entender com a mente natural. Vida acendida, ela quer dizer em alguém que está crescendo espiritualmente, alguém que está como se evoluindo espiritualmente. Sabe o que está acontecendo aqui? Você está crescendo no nível de glória. Porque a glória da segunda casa tem que ser maior do que a primeira.
A glória da segunda casa começa com o apóstolo Paulo, que escreve metade da Bíblia. Pedro, Tiago, João, tacando terror na terra, chegando à Porta Formosa e dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas no reino aonde eu vim, é aonde eu estou assentado, tem uma coisa que essa terra não tem. Levanta, toma a sua cama e vai e anda, seja livre desse mal. Você está preparado a viver esse nível? Eu creio que nós vamos viver esse nível, porque eu me recuso a pensar numa mente natural, eu me recuso a não me submeter àquilo que Deus já falou. Irmãos, vai chegar um momento nessa igreja que pessoas que estiverem enfermas não vão ficar mais enfermas. Eu me renuncio a crer que no ambiente de glória pessoas vão sair enfermos. Não, eu me renuncio em saber que o ambiente onde Deus está, pessoas vão sair da mesma forma. Não, vão ser como aquele soldado. Ninguém falou como esse homem. As palavras que esse homem falou é diferente, ele tem autoridade. Pessoas vão ser transformadas aqui, porque a maior transformação começa de dentro para fora. Muda a sua mente, muda a sua realidade. Isso não é palavra de efeito não, irmão. Eu estou trazendo o evangelho. Estou trazendo o evangelho, é o poder de Deus. Vamos adorar Jesus aqui? Vamos ver o que ele vai fazer aqui? Já não sei mais o que ele vai fazer agora, vamos buscar. Espírito Santo. Espírito Santo. É o mais alto, teu nome Espírito é Santo. o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Coloca a mão na sua cabeça agora. Coloca a mão na cabeça. Diga assim: eu renuncio pensar de uma ótica natural. Fala: eu rendo a minha mente à mente de Cristo. Eu renuncio a ver com os olhos naturais. Eu verei com os olhos do Espírito no meu coração. Diga assim: Senhor, transforma-me. Diga: Espírito Santo, muda-me de dentro para fora.
coisas que Deus vai mudar. Vai começar a mudar. Pela uma entrega da mente natural à mente do Espírito. O que Deus pede para nós nessa manhã: submeter os nossos pensamentos ao Espírito. O que Deus pede para nós nessa manhã é fixar os olhos nas coisas do alto. O que Deus pede para nós nessa manhã é alimentar da palavra e não das circunstâncias. O que Deus pede para mim e para você nessa manhã é dizer o que o céu está dizendo e não o que a terra e as circunstâncias aqui está dizendo. Estou vendo tantos milagres acontecendo. Você não está pedindo milagres. Você está pedindo para Deus mudar a sua realidade de quem você é. Cultive todos os dias e desfrute da presença dEle. Ele está nesse ambiente, nessa reunião. Pai, eu te agradeço pelas curas que estão acontecendo aqui agora. Eu te agradeço pela maior, que é a nossa transformação, a nossa salvação. Eu te agradeço por curas físicas que estão acontecendo nesse exato momento. Cadeias que estão sendo quebradas. Impossibilidades que se tornam possível porque muda a ótica agora. Da nossa boca, Pai, não vai sair mais é impossível porque para Deus tudo é possível, ou é difícil porque para Deus não tem difícil. Da nossa boca vai sair palavras de fé, palavras de esperanças, palavras do alto. E eu quero declarar aqui agora, Pai, um ambiente da manifestação de milagres acontecendo aqui nessa manhã. Pai, esse é um cenário propício, Pai, porque nós, Pai querido, renunciamos tudo aquilo que é natural para nos elevarmos àquilo que é espiritual, nos elevarmos às alturas. Não estamos mudando a nossa atitude, mas de altitude nós estamos subindo mais alto, Pai, no lugar aonde o Senhor nos colocou, e não queremos sair desse lugar. Acima de todo poder, todo governo, todo principado, toda potestade, e acima de todo nome, que o nome do Senhor seja glorificado em tudo na minha vida, em tudo na minha vida, que o nome do Senhor seja adorado. E por isso eu te dou graças pelos milagres que estão acontecendo, pelas curas, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Toda Gostaria criação. chamar aqui, enquanto nós vamos cear também, eu ia falar para o pastor Tiago, mas eu vou fazer aqui. Gostaria nesse momento também de chamar 2 casais aqui em cima.
juntamente com o líder também. Irmão Rogério, irmã Pamela, irmão Irã, irmã Nancy também. Vem aqui em cima comigo, vamos ceiar aqui. Irmão Roberto pode vir aqui também. Irmã Carla, não sei se está aqui ou está nas crianças. Está lá. Depois eu vou orar com eles, mas já vou aproveitar que eles vão estar aqui em cima. Pastor Tiago, sobe aqui também. O que vocês estão vendo nas minhas mãos? O que vocês estão vendo nas minhas mãos? O cordeiro, o leão, a redenção, a maior oferta. Os olhos naturais não discernem o que eu seguro nas minhas mãos, mas quem está sentado nas regiões celestiais consegue entender que isso aqui não tem a ver com um pão dentro do negócio. Isso não tem a ver com um suquinho que não é muito saboroso dentro de um negócio enlatado. Isso aqui transcende um pensamento natural. Isso aqui é a maior oferta, é o maior sacrifício, isso é a maior redenção que aconteceu. Isso aqui é a maior demonstração de amor. E a Bíblia diz: fazer isso em memória. Toda vez que comeres e beberes desse cálice, fazer isso em memória. Isso trouxe perdão, isso trouxe redenção, isso trouxe afiliação, isso trouxe aproximação, isso trouxe santificação. Apenas duas coisas: o corpo e o sangue. Isso não pode ser simplesmente um tomar natural. Isso não pode ser um comer natural. Isso tem que ser uma lembrança, uma consciência do que Ele fez. Me fez assentar nesse lugar, aonde eu estou hoje. E esse lugar é o lugar alto, que eu não quero sair mais dele. Enquanto você for comer e beber, milagres vão acontecer sobre a sua vida. Pastor, por quê? Porque o entendimento que gera revelação atrai o milagre. Simplesmente se você tomar e comer com entendimento e revelação, milagre acontece. O milagre não está nisso aqui, mas o milagre está no que isso aqui representa. Quando nós tomamos e bebemos, essa é a vida dele em nós. A vida dele é indestrutível, ele destrói todo o que é natural, que se corrompe. Tem pessoas que não têm experiência simplesmente por participar desse momento. Quem precisa de cura física, só levanta a mão uma vez só, que eu quero ver suas mãos levantadas uma vez, tá? Uma vez, uma. Pode baixar. Pode baixar. Pessoas vão ser curadas aqui. Não preciso gritar. Eu preciso que você entenda o poder que há numa vida ressurreta, numa mente que não se limita a nada aqui na terra. Pai, assim como Jesus tomou aquele pão e deu graças, quando eles estavam assentados àquela mesa, Pai, de comunhão, a última ceia, Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui, Pai, numa igreja local, num lugar físico, mas assentados junto com o Senhor. E nós agradecemos o Senhor pela provisão, Pai. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu trago a verdade do reino em que pertencemos,
do lugar que estamos, aqui na terra, nesse corpo, não pode haver enfermidade, porque o céu expressa a glória, e a glória do Filho expressa em nós, e a autoridade do reino é nos dada. Nos dou o poder de pisar em serpentes, escorpiões, e anular toda obra contrária do diabo. Por isso eu declaro agora toda enfermidade seja subjugada ao nome que está acima de todo nome. Eu declaro agora enfermidade, dor, câncer, seja lá o que for, dor nas costas, dor nos ossos, seja lá dor de cabeça, seja lá o que for, o nome de Jesus está acima, e a verdade é que nós estamos também assentados acima de toda enfermidade, e já te agradecemos pelas curas, Pai, e pelo pão, e pelo corpo que hoje participamos aqui. É em nome de Jesus. Participe dele, querido. Te agradeço, Pai, pela provisão. Essa igreja te agradece, porque eu já vejo grande provisão, Pai. Provisão financeira a ser liberada, Pai, de uma forma assustadora, Pai. Milagres.